Gênesis capítulo 24. Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser acompanhar-me para esta terra? Deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu-lhe Abraão: cuidado, não leves meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e me jurou: darei esta terra à tua descendência. Ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. Mas, se a mulher não quiser acompanhar-te, estarás livre deste juramento que me fizestes. Somente não levarás meu filho de volta para lá. Então, o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esta questão. O servo pegou 10 camelos do seu senhor, porque todos os bens do seu senhor estavam em seu poder, e partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água fora da cidade, e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me des bom êxito hoje e trates com bondade o meu senhor Abraão. Estou aqui em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade estão saindo para tirar água. Faze que a moça a quem eu disser: abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim saberei que trataste com bondade o meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito atraente, virgem, a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixe-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. Então, com presteza, abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos dele. E o homem a observava com atenção, em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. Depois que os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para os braços dela, do peso de 10 siclos de ouro, e perguntou: de quem tu és filhas? Dize-me, peço-te, se há lugar na casa de teu pai onde se possa passar a noite. Ela lhe respondeu:
Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Naor. E prosseguiu: temos bastante palha e forragem e lugar para o pernoite. Então o homem inclinou-se e adorou o Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua bondade e a sua fidelidade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. A moça correu e relatou essas coisas aos da casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte, pois tinha visto o pendente e as pulseiras nos braços de sua irmã, e ouvindo as palavras de sua irmã Rebeca, que disse: Assim me falou aquele homem. Ele foi encontrar o homem que estava em pé junto aos camelos ao lado da fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás aqui fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem foi à casa e descarregou os camelos, deram palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés dele e dos homens que o acompanhavam. Depois serviram-lhe comida, porém ele afirmou: Não comerei até expor a minha incumbência. Labão respondeu-lhe: Fala. Então disse: Sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, que tem prosperado. Deu-lhe ovelhas e gado, prata e ouro, escravas e escravos, camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de idosa, deu um filho ao meu senhor, e pai lhe deu todos os seus bens. E o meu senhor me fez jurar: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habito, mas irás à casa de meu pai e aos meus parentes e tomarás mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não me acompanhar? Ao que ele me disse: o Senhor, em cuja presença tem andado, enviará o seu anjo contigo e dará sucesso à tua missão. E tomarás mulheres para meu filho dentre os meus parentes e da casa de meu pai. Assim, quando chegares aos meus parentes, estarás livres do meu juramento. Se eles não a entregarem a ti, estarás livres do juramento que me fizeste. Então hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se agora dá sucesso à minha missão, pela qual sou responsável, estou aqui junto à fonte. Faze que a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: peço-te que me dês de beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, também tirarei água para os teus camelos. Seja a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração apareceu Rebeca com o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. E ela, sem demora, abaixou o seu cântaro do ombro e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela também deu de beber aos camelos. Então lhe perguntei: de quem és filhas? E ela disse: filha de Betuel, filha de Naor, que Milca lhe deu. Então coloquei-lhe o pendente no nariz e as pulseiras nos braços. E inclinando-me adorei e bendisse o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho certo para tomar a neta do irmão
do meu senhor para seu filho. Portanto, se agora a vez de tratar com bondade e com fidelidade o meu senhor, dize-o, senão também dize-o, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam, isso procede do Senhor. Nada podemos dizer nem de mal nem de bem. Rebeca está diante de ti. Toma e vai, que ela se torne a mulher do filho de teu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então o Senhor tirou joias de prata, joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu presentes de valor ao irmão e à mãe dela. Então ele e os homens que estavam com ele comeram, beberam e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, o servo disse, deixai-me ir de volta ao meu senhor. E o irmão e a mãe da moça disseram, deixe que ela fique conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois a lerá. Porém ele lhes respondeu, não deveis me deter, visto que o Senhor tem dado sucesso à minha missão. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor. E eles disseram, chamaremos a moça e perguntaremos a ela mesma. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram, tu irás com este homem? Ela respondeu, irei. Então se despediram de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos homens que estavam com ele. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe, nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência domine a cidade de seus adversários. Assim Rebeca se levantou com suas servas e, montando nos camelos, seguiram o homem. E o servo partiu, levando Rebeca. Isaque tinha vindo do caminho de Beer-lai-roi, pois habitava na terra de Neguebe. Isaque havia ido ao campo numa tarde para meditar e, levantando os olhos, viu que os camelos se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos e, quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela se tornou sua mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Capítulo 25. Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura. Ela deu à luz Zinrá, Joquissá, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efé, Anoque, Abdá e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Mas Abraão deixou tudo quanto possuía para Isaque. No entanto, deu presentes aos filhos de suas concubinas, e ainda em vida afastou-os de seu filho Isaque, enviando-os para o Oriente, sim, para a terra oriental. O tempo da vida de Abraão foi de 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, idoso e com muitos dias, e foi reunido ao seu povo. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Maquipela, no campo de Efron,
filho de Zoar, o Eteu, que ficava próximo de Manre. O campo que Abraão havia comprado dos heteus, ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque habitava perto de Beer-Lahai-Roi. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem, segundo suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidel, Mibsão, Misma, Dudmã, Maçã, Haddad, Temã, Getu, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael e os seus nomes dados às suas vilas e aos seus acampamentos. 12 chefes segundo suas tribos. O tempo da vida de Ismael foi de 137 anos. Então ele expirou e, ao morrer, foi reunido ao seu povo. Os ismaelitas habitaram desde Avilá até Sul, em frente ao Egito, como quem vai em direção da Assíria. Assim, Ismael se estabeleceu defronte de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: "Por que estou assim?" E foi consultar o Senhor. O Senhor lhe respondeu: "Há 2 nações no seu ventre, e desde as tuas entranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço." Cumpridos os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele com uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso foi chamado de Jacó. E Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. E Esaú disse a Jacó: "Deixa-me comer deste guisado vermelho, porque estou faminto." Por isso se chama Edom. Jacó respondeu: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." Então Esaú afirmou: "Estou a ponto de morrer. De que me servirá o direito de primogenitura?" Então Jacó disse: "Jura-me primeiro." Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu, e levantou-se e seguiu seu caminho. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Capítulo 26. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: "Não desças ao Egito.
habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque darei todas essas terras a ti e aos que descenderem de ti, e que confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele, os homens deste lugar não me matem por causa de Rebeca, porque ela era muito atraente. Quando já fazia muito tempo que ele estava ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava se divertindo com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: na verdade, ela é tua mulher. Como, pois, disseste é minha irmã? Isaque respondeu: porque pensei que pudesse ser morto por causa dela. E Abimeleque disse: que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com tua mulher e tu terias trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso e possuía ovelhas e gado e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de seu pai Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu de lá, acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os havia entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço, e também se desentenderam por causa deste. Por isso deu-lhe o nome de Sitna. Isaque partiu dali e cavou ainda outro poço, e não se desentenderam por causa deste, pelo que lhe chamou de Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. Depois ele subiu dali e foi para Berseba. E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Então Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram mais um poço. Então Abimeleque veio de Gerar para encontrá-lo com Auzate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. E Isaque perguntou-lhes: por que viestes encontrar-me, visto que me trataste com hostilidade e me expulsastes?
Eles responderam: temos visto claramente que o Senhor está contigo, pelo que dissemos. Fazemos agora um juramento entre nós e ti. Vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos fará mal, assim como nós não te tocaremos, mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. E levantando-se de manhã cedo, e juraram um ao outro. Depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. Neste mesmo dia, os servos de Isaque vieram e deram-lhe a notícia acerca do poço que havia cavado, dizendo: achamos água. E ele deu ao poço o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, o nome da cidade é Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Bassamate, filha de Elon, o Eteu. E elas foram uma amargura de espírito para Isaque e Rebeca.